Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos a algumas notícias deste final de setembro. A primeira é essa aqui. A Rússia declara guerra eletrônica contra Israel na Síria, e isso lá no leste mediterrâneo. Dentro de 2 semanas, a Rússia armará a Síria. Escute isso aqui, guerras e rumores de guerra. Dentro de 2 semanas, a Rússia armará a Síria com sistemas de defesa aérea S-300 e iniciará a navegação no Mediterrâneo. Essas medidas foram anunciadas pelo ministro de Defesa Sergei Shoigu em Moscou na segunda-feira, 24 de setembro, em relação àquela derrubada do avião russo Il-20 em 17 de setembro. As capacidades eletrônicas de defesa aérea da Síria serão impulsionadas para nivelar as forças russas no país. Mas a medida mais significativa anunciada por Shoigu foi: a Rússia isso aqui é de suma importância, escute isso aqui, o que a Rússia agora está fazendo lá no Oriente Médio. A Rússia prejudicará a navegação por satélite, radares a bordo e sistemas de comunicação de aeronaves de combate que atacam alvos no território sírio, nas regiões sobre as águas do Mar Mediterrâneo, na fronteira com a Síria. O ministro russo sublinhou que, se estas medidas não arrefecerem, ou seja, não pararem os impetuosos, e ele estava falando isso sobre Israel, teremos que responder de acordo com a situação atual. Israel cada vez mais está sendo encurralado e agora poderá ficar sem o seu maior ataque, porque a Rússia com esse sistema vai desabilitar, como foi dito aqui, todo e qualquer tipo de radar, sistema de comunicação das aeronaves de combate que estiverem sobrevoando a Síria. Tempos difíceis para Israel, o Oriente Médio, a Rússia o urso colocou seus pés ali no Oriente Médio e ele vai querer tomar de conta de tudo aquilo ali. O Irã está se armando escondidamente, a Síria está aí com os exércitos do Bashar al-Assad, todos eles contra Israel. Os tempos são difíceis. Fique ligado porque vem uma guerra a médio ou curto prazo, não sabemos, mas que ela vai acontecer, vai acontecer. Vamos agora à segunda notícia. A Rússia fará a entrega dos S-300 à Síria. Essa matéria é do dia 24 de setembro de 2018. O ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou que os sistemas de defesa antimísseis S-300 serão entregues em Damasco dentro de 2 semanas. Shoigu foi à televisão para dizer que a Rússia agora vai prosseguir com a remessa, porque a situação mudou e não é nossa culpa. Isso o Sergei Shoigu disse. Pouco depois de sua declaração, Putin recebeu um telefonema do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e disse a ele que a medida russa visava principalmente afastar qualquer ameaça potencial à vida dos militares russos. O gabinete de Netanyahu disse que o primeiro-ministro israelense enfatizou mais uma vez a responsabilidade pelo infeliz incidente estava no exército sírio, cuja agressão está desestabilizando a região. Em uma aparente referência ao S-300, o comunicado diz que transferir armas avançadas para as mãos irresponsáveis aumentará os perigos na região, acrescentando que Israel continuará a defender sua segurança e seus interesses. É aquele jogo de xadrez, um ataca e o outro também ataca, alguém vai levar um checkmate. E em resposta ao que a Rússia disse, os Estados Unidos afirmam que o fornecimento de mísseis S-300 à Síria
é um grande erro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que esperava encontrar-se com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Nova York, em meio a preocupações expressas por Washington sobre os planos de Moscou de fornecer à Síria o sistema de mísseis S-300. Pompeo fez as declarações agora recente, no dia 24 de setembro, poucas horas depois que a Rússia anunciou que estava fornecendo o sistema de mísseis S-300 para melhorar as defesas da Síria e ajudar a evitar a repetição da queda de um avião de guerra russo pelas forças sírias, como vocês viram nos noticiários. E o Pompeo diz: estamos tentando encontrar todos os lugares onde há espaço comum, onde podemos trabalhar com os russos, acrescentando que o Washington vai manter Moscou responsável por muitas áreas onde a Rússia está trabalhando contra os Estados Unidos. Então aí está o cabo de guerra, um puxa do lado, outro puxa do outro, e uma hora qualquer alguém vai quebrar este cabo. Então esta notícia é muito interessante, que os Estados Unidos já alertaram a Rússia que esse fornecimento dos mísseis S-300 é um grande erro. Nesta notícia aí, Nikki Haley, ela diz que o Irã está usando intermediários para desenvolver mísseis no Iraque. Ela diz que é difícil nomear um conflito no Oriente Médio que não tenha impressões digitais do Irã sobre ele. Isso quem disse foi a embaixatriz dos Estados Unidos na ONU, a Nikki Haley. Então eles estão dizendo que o Irã está usando terceiros, ou seja, está terceirizando a fabricação de mísseis lá no Iraque. Guerras e rumores de guerra, é só o que nós ouvimos nesses últimos dias. Escute mais essa aqui. É o que disse a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert. Ela disse que fez o seguinte questionamento: por que devemos financiar hospitais da autoridade palestina quando Abbas desvia dinheiro para pagar terroristas? O governo Trump disse na quinta-feira 20 que os planos palestinos de pagar a família de um terrorista que matou um americano israelense mostraram por que os Estados Unidos estavam certos em cortar o financiamento para os hospitais de Jerusalém Oriental, ou seja, onde os palestinos estão. A porta-voz do Departamento do Estado americano, Heather Nauert, diz que não há razão para os Estados Unidos financiarem os hospitais, quando eles simplesmente permitiram que a autoridade palestina liberasse dinheiro para apoiar os terroristas e suas famílias. O governo dos Estados Unidos não acredita que seja responsável pelo pagamento das contas do hospital, disse Nauert. A autoridade palestina é a única responsável pelo pagamento do tratamento dos palestinos nesses hospitais. Historicamente, eles deixaram de pagar as contas em seu hospital. Nosso financiamento no passado os ajudou generosamente. É um detalhe que os terroristas, eles recebem uma indenização vitalícia cada vez que eles matam um judeu. Eles são financiados, são tidos como heróis. Aquelas casas que os judeus, o exército, o IDF, destrói de cada terrorista que mata um judeu, passa a ser simbólico. Por quê? Porque a liderança desses terroristas, eles constroem uma outra casa para eles e ainda dão dinheiro vitaliciamente para a família, no caso se ele morrer. Por isso que os Estados Unidos estão dizendo que chega de dar dinheiro para os hospitais lá, porque esse dinheiro não é usado para cuidar dos doentes, dos feridos, dos que precisam. Esse sim é um dinheiro usado para financiar ainda mais os terroristas. Então esta é a razão por que o governo americano, Trump, que tem tomado medidas verdadeiras, diferente do Obama, que apoiava o terrorismo, que apoiava os muçulmanos.
O governo Trump, totalmente o oposto de Obama, e logo no início do seu governo, quando ele assumiu, ele cortou o que o Obama fazia todos os anos, que era um jantar para o Ramadã. Ele disse: nós somos um país cristão, nada de jantar para comemorar o feriado muçulmano do Ramadã. Se você chega nos Estados Unidos e pergunta nesses últimos tempos qual o melhor presidente, eles irão dizer Trump. E a mídia coloca como se ele fosse o pior. Essa mídia maldita mundial, os que fazem as coisas certas, eles tentam destruir. Eles tentam colocar lá embaixo. O Trump tem sido um dos melhores governos para os americanos. E a mídia coloca como se ele fosse o pior. Vamos a mais uma do dia 20 de setembro, que o Netanyahu ameaça uma resposta esmagadora contra os mísseis do Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou na quinta-feira 20 o Hezbollah contra o ataque a Israel, dizendo que qualquer ação militar da organização terrorista baseada no Líbano será recebida com um golpe esmagador. Suas declarações vieram horas depois de o líder do Hezbollah se vangloriar de que o grupo apoiado pelo Irã agora possui mísseis altamente precisos, apesar das tentativas de Israel de impedi-lo de adquirir tais armas. Então está aí o Netanyahu dizendo que se houver mais um ataque, vai ser devastador ou contra-ataque. E vamos à última notícia. O Irã, ele acusa Israel por um ataque acontecido em uma parada na sexta-feira 21. O governo iraniano está culpando vários países estrangeiros, incluindo os Estados Unidos e Israel, por um ataque no sábado, em que homens armados abriram fogo em uma parada militar no sudoeste do Irã na sexta-feira, matando 29 e ferindo mais de 70. Parece até as coisas que o Nicolás Maduro, bandido Nicolás Maduro, faz. Ele que tem um governo desastroso, socialista, que está matando a população e culpa também Israel e os Estados Unidos. Olha aí como os bandidos se encaixam um no outro. O ataque marcou um desfile que fazia parte das comemorações do país no Irã, marcando o 30º aniversário do fim da guerra de 8 anos com o Iraque, que começou em setembro de 1980 e terminou em agosto de 1988. Os terroristas disfarçados como Corpo da Guarda da Revolução Islâmica e Forças Basij, são os voluntários, abriram fogo contra as autoridades e pessoas detrás do estande durante o desfile. Quem disse isso foi o governador do Khuzestan, Golan Reza Shariati. Ele falou isso a uma agência de notícias estatal iraniana, o IRNA. 3 terroristas teriam sido mortos em confrontos com as forças de segurança iranianas após o ataque. E um terrorista foi preso, mas logo morreu devido aos ferimentos. E o Irã adverte os Estados Unidos e Israel que haverá uma vingança por esse ataque. O vice-chefe da Guarda Revolucionária do Irã alertou na segunda-feira 24 os líderes dos Estados Unidos e de Israel a esperar uma resposta devastadora de Teherã. Ele disse: você já viu nossa vingança antes. Você verá que nossa resposta será esmagadora e devastadora. E você vai se arrepender do que fez. Quem disse isso foi Hossein Salami, em um discurso antes do funeral das vítimas, transmitido ao vivo pela televisão estatal iraniana. Essa liderança do Irã está matando a população, desemprego, fome, e aí eles querem culpar países que estão do outro lado. Então estas foram as notícias deste final de setembro, um apanhado do que está acontecendo neste planeta. Os tempos têm sido difíceis, nós precisamos estar cada vez mais
antenados com essas ocorrências mundiais, mas principalmente precisamos estar com a nossa vida limpa, com a nossa vida no altar do Senhor, rejeitando o pecado, lutando contra o pecado, limpando as nossas vestes espirituais, porque brevemente o som de uma trombeta vai soar, e somente os que estiverem vivendo em retidão com a palavra de Deus irão ouvir esse chamado. Isso é para quem crê. Você está preparado? Se a trombeta tocar agora, você vai ouvir este som ou vai apenas presenciar que várias pessoas sumiram do seu lado? Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.